Olá, investidor, tudo bem? Rafael Freitas aqui da equipe de análise da Sara Invest. Hoje a gente vai vir aqui junto a vocês a se dispor a falar um pouco sobre o case 3R Petróleo, né? Que é justamente uma das Oil Juniors, né, que veio até o mercado de capitais brasileiro, mais especificamente em novembro de 2020, para subsidiar, via recursos baratos, né, como qualquer empresa que vem até a Bolsa e tentar essa captação de capital, justamente para ter um portfólio propício a concorrer com as demais empresas sediadas aqui na América Latina. Hoje, deixando até um breve spoiler para vocês, a 3R já é uma das maiores produtoras de petróleo do continente. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, eu acho que o primeiro aspecto que precisa ser pôr em pauta é esse teórico sucesso na execução do plano estratégico da empresa. Mas será que isso se deu assim mesmo? Bom, desenrolando esse ponto, como dito há pouco, o IPO foi feito em novembro de 2019. Logo em seguida, durante os 12 meses subsequentes, nós vimos a empresa capitaneando subsídio, mais uma vez, como comentado, via 2 follow-ons, diluindo o acionista, né? Mais uma vez, indo muito em linha com o que o management sempre tinha posto em pauta, no sentido de geração de valor ao seu acionista através de aquisições pontuais, mediante um plano de desinvestimento pelas majors do setor. Esse processo de aquisição de ativos foi muito interessante e muito único por parte da empresa. Primeiro, dado o timing perfeito para a aquisição, visto uma commodity muito desapreciada vis-à-vis o preço de tela atual e condições muito específicas em termos de logística e sinergias entre os potenciais campos a formar, consequentemente, clusters para esses ativos do portfólio. O que, mais uma vez, puxando esse gatilho dito há pouco, você acaba tendo esse ganho eventual de sinergia e, consequentemente, jogando o teu custo de extração, de refino e de repasse um pouco para baixo. A 3R Petroleum se dispôs a operar 9 ativos no seu portfólio atual, sendo eles o primeiro a ser incorporado sobre o balanço da empresa, o Polo Macau. Depois disso, e mais recente ativo incorporado, o Polo Recôncavo. Ademais, e indo além, acho que a gente pode citar aqui o Polo Papa-Terra, o Polo Peroá, que, abrindo até um leque, um parêntese para, em específico, esses 2 polos citados há pouco, os únicos ativos offshore da empresa. E fica tranquilo, se você não sabe o que é offshore, a gente vai citar, inclusive, uma vantagem competitiva que a empresa subordina por causa dessa dinâmica de específica atuação, muito em terra, o que a gente poderia pontuar como onshore, na nomenclatura do setor. Indo além, nós ainda veríamos o Polo Potiguar, que foi a última aquisição da empresa, o Polo Areia Branca, o Polo Fazenda Belém e o Polo Rio Ventura, que faz parte daquele cluster recôncavo, como dito, o último a ser incorporado sobre o balanço das empresas de forma mais, inclusive, recente. Bom, você deve estar se perguntando, olha, você comentou há pouco que a empresa fez a aquisição de diversos campos, inclusive com bom timing, de preço de commodity desapreciada, né, versus o preço de tela atual, mas só alguns estão sobre o balanço atual. Bom, isso é um processo normal, burocrático e que está inerente à dinâmica do setor. No seguinte sentido, você precisa ter a incorporação desses ativos sobre a sua custódia e, consequente, operacionalização dos mesmos a partir do momento que tanto a Petrobras, fonte primária, né, desses ativos que vinha fazendo, nesse caso, o repasse para a 3R, quanto o IBAMA aprovassem todo o processo de exploração e, consequentemente, acho que até fazendo um parêntese aqui para que não fique a informação defasada, no caso da Petrobras em si, o closing do deal e no caso do IBAMA, de fato, licença exploratória, né? E daí você vai para a ANP e passa por todo o processo de diligência até que, de fato, a empresa consiga pôr os fluxos de caixa sobre o seu próprio CNPJ. Bom, como eu falei lá no início desse vídeo para vocês, eu citei um pouco o fato da empresa ter começado esse plano, né, de subsídio de capital para se expor e, teoricamente, ser um player competitivo na América Latina. E hoje em dia, com o portfólio atual, a gente já conseguiria pôr em pauta o nome da 3R como uma das maiores juniors da América Latina. E assim foi feito. Porém, eu acho que o que vale ser comentado aqui ainda é que grande parte desse valor, na nossa opinião, ainda não foi incorporado nos preços das ações. E existe um motivo para isso. O primeiro é por uma questão burocrática, como dito há pouco, no sentido do mercado ainda ter a necessidade de recorrência e provação do execution, né, da empresa em termos operacionais em si. A gente ainda não tem um panorama
exato em termos de lifting cost, break-even, como a empresa vai acabar operando e mostrando on balance, né, no jargão de mercado, de fato, essas sinergias para o investidor. Outro ponto que eu acho que vale ser posto à tona e que reitera um pouco essa linha de raciocínio dito há pouco, é muito em linha com um típico múltiplo que a gente tende a se balizar para essas empresas no mercado interno, que é o EV sobre reserva. Por que reserva? Nesse setor petroleiro em si, a gente tende a metrificar o quanto essas empresas têm de capacidade de produção através de justamente as reservas certificadas, que, mais uma vez, são certificadas por uma certificadora, no sentido de entender o quanto você tem de potenciais barris de petróleo ali dentro por meio das reservas 1P, 2P e 3P, que são reservas que vão se afunilando nesse gargalo à medida de o quanto você teria de probabilidade de fato, isso ser revertido em produção final. Bom, visto esse múltiplo dito há pouco, eu acho que o que a gente precisa pôr em perspectiva aqui e mostrar o tal desconto que a 3R roda vis-a-vis uma Prio, vis-a-vis uma PetroRecôncavo, que são empresas listadas aqui de capital aberto na Bolsa Brasileira, na mesma linha de raciocínio que seus pares lá fora. Na última sensibilidade que a gente traçou aqui na casa, a gente viu que hoje, de forma de logística reversa, tem como a gente fazer esse cálculo, para todas as reservas, né, trazidas a valor presente que o mercado estaria precificando contra o Enterprise Value, né, já incorporando a dívida da empresa, o mercado estaria pagando algo em torno de 20 a 25 dólares de barril pelos barris, pelas reservas teóricas dita há pouco da 3R. Já quando a gente olha para uma empresa do setor como a Prio, que tem muito respaldo em termos de execution, eu acho que esse é o ponto número 1, que o mercado tende a ser reticente no primeiro momento, dado o histórico de empresas mal sucedidas na exploração do setor, a gente vê, voltando nesse tópico em específico, empresas pares, como dito há pouco, tradando com o dobro de precificação, mais uma vez partindo do pressuposto dessa logística de reversa, de entender o que o mercado te diz em termos de precificação daquele determinado ativo. Bom, um ponto dito lá no início para vocês, que eu acho que vale ser posto à tona novamente, é quanto à descorrelação de risco desse portfólio versus os pares que a gente tem listado aqui na Bolsa Brasileira, muito por conta da operação onshore, majoritariamente onshore por parte da empresa. Quando você trabalha em águas tanto rasas quanto profundas, você precisa ter a necessidade de um FPSO e, consequentemente, te expor a um risco exploratório um pouco maior, dado que o número de postes que você vai fazer perfurações e, consequentemente, vai extrair esse óleo é muito menor. Por consequência, e expandindo um pouco esse teórico risco exploratório, né? Para dimensionar isso de uma maneira teoricamente melhor, o que é que eu te diria? Quando você olha para o portfólio da 3R, você tem aproximadamente 80% numa base onshore e 20% numa base offshore, que seriam o Polo Papa-Terra e o Polo Peroá. Nessa base de ativos onshore, o que é que eu te diria? Você tem uma diluição de 100, 200, 300 poços para cada polo. Então, quando você tem uma dinâmica de problema específico em algum poço pontual, em um desses campos, você tem uma diluição, mais uma vez, inerente àquela operação em si, dado que você consegue sobressair o erro operacional ou uma teórica falha operacional específica daquele determinado poço, dentro de um ativo diversificado em uma ordem de grandeza muito maior do que os ativos offshore. Indo nessa linha de raciocínio, eu acho que o que eu teria para dizer para vocês é muito do que aconteceu com o price action da ação nos últimos anos, desde seu IPO. Apesar desse robusto plano ter sido executado, o que a gente entende é que, como a commodity se apreciou mais de 100% desde que a 3R se dispôs ao mercado de capital brasileiro, a gente tem uma descorrelação. Quando a gente deveria olhar para uma 3R ou para uma Prio, para uma PetroRecôncavo e até mesmo para uma Enalta como uma forma derivativa de surfar esse movimento em si da commodity, a gente viu uma 3R que underperformou no caso, o próprio Brent ou WTI, parâmetro que você quiser tomar como referência. O porquê isso aconteceu? Mais uma vez, voltamos àquele ponto de uma teórica reticência e espera do mercado, dado o risco inerente à dinâmica setorial, no sentido de um mínimo respaldo contínuo no poder de execução do board e da empresa em si. Por fim, acho que esse foi o mínimo pitch aqui sobre a empresa, o qual nós vemos estreitando relação cada vez mais. Se você tiver qualquer dúvida sobre a 3R, ficamos à disposição, mas da nossa parte, acho que fica
nítido no discurso que estamos bastante construtivos com a tese da 3R Petróleo e aparentemente pode ser uma das grandes geradoras de valores para o acionista na Bolsa Brasileira nos próximos anos. Bom, esse foi um breve pitch sobre a 3R Petróleo. Se você gostou do que a gente falou aqui e tiver interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, até mesmo outros cases, nossa aula de consultoria, o nosso projeto principal da casa, fica à vontade para vir aqui. Estamos sediados em São Paulo, conhecer um pouco mais do nosso escritório, tomar um café conosco. E acho que da minha parte é isso. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.